Amigo vascaíno, bastidor pesado no nosso Vascão. John Arias, colombiano, campeão com o Fluminense em 2023, foi fundamental para a vitória do Vasco ontem. Eu vou te explicar, teve ligação entre Arias e Fernando Diniz, coisa doida aí acontecendo que movimenta os bastidores da colina histórica. Além disso, tem também aqui neste vídeo informações sobre Bruno Guimarães, que se manifestou nas redes sociais nessas últimas horas, muito empolgado com a vitória do Vasco da Gama nesse jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Tem atuação brilhante de jogador criticado, e eu não tô falando de Pablo Verratti, e muito mais, tá? Um Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, né? O terceiro e último vídeo, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Inclusive tem muita gente aí reclamando nos comentários que não estão recebendo as notificações dos nossos vídeos, que os nossos vídeos não estão mais aparecendo no YouTube. Então dá uma verificada. De fato, o YouTube deu uma segurada na divulgação dos nossos vídeos nesse período recente. Então dá uma olhada se o seu sininho de notificação ainda está ativado e se você ainda é um inscrito do canal. Caso não, se inscreva, ative o seu sininho de notificação de novo. Aproveita também e já deixa seu like para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show de bola? Vamos que vamos então, né, amigo vascaíno? Sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco da Gama, porque a gente está assim, ó, com um sorriso de orelha a orelha, porque o Vasco venceu ontem a equipe do Fluminense dentro do Maracanã, contrariando as estatísticas. O Clube de Regatas Vasco da Gama venceu com uma linda festa da torcida Cruz Maltina no Maraca, que é nosso, um estádio que o rival considera como deles. O Vasco fez a festa, lotou o Maracanã, inclusive ontem, né, a Força Jovem, torcida organizada principal do Vasco da Gama, ela fez a famosa caminhada, né, que sai de São Januário e vai andando até o Maracanã. E a Rede Globo, ela filmou com imagens aéreas essa caminhada e assim, algo arrepiante, amigo torcedor, espetacular, como está aparecendo aí na imagem a vocês. Essa imagem aérea que mostra a imensidão da torcida Cruz Maltina, o tamanho da torcida vascaína, especialmente daqueles que fizeram parte dessa caminhada. A Força Jovem, ela através dessa caminhada, com toda certeza, levou mais pessoas ao Maracanã do que a própria torcida do Fluminense numa totalidade geral que estava presente ontem no estádio Jornalista Mário Filho. Uma linda festa e um Vasco que ganhou muito por conta do apoio desses torcedores, de todos nós e principalmente daqueles que estiveram presentes ontem no Maracanã. Um Vasco que venceu, não vou dizer que convenceu porque foram apenas os primeiros 90 minutos, mas que se continuar nessa pegada, nessa vontade, domingo a gente vai se classificar para a final da Copa do Brasil. Nós iremos, né? Inclusive, até falando sobre esse jogo de ontem, a torcida de fato foi, ao meu ver, o grande responsável, né? A grande responsável por essa classificação, mas alguns atletas em específico jogaram muita bola. Eu falo do Ryan, eu falo, ao meu ver, do Cuesta, do Puma, do Cauã Barros, do Andrés Gomes, a gente vai falar já já, do Nuno Moreira, o Verratti, que foi o autor do gol. Mas eu quero falar especificamente nesse momento de um atleta que foi muito criticado, que foi escanteado, mas que ontem, ao meu ver, foi uma peça fundamental para esse meio-campo do Vasco.
que foi o Thiago Mendes. O Thiago Mendes ontem, ele foi o líder em passes certos, cara. Teve um aproveitamento de 92% no fundamento. Conseguiu ainda 7 recuperações de bola. Um jogador que teve um passe decisivo, de 9 duelos que disputou, ganhou 7, ainda teve um desarme, 3 cortes, 13 ações defensivas, não sofreu nenhum drible. Thiago Mendes ele foi fundamental para o meio-campo do Vasco ontem. Um jogador que, além de defensivamente ter ido muito bem através de cortes, desarmes, ações, também conseguiu dar mais dinâmica ao meio-campo do Vasco, porque é um jogador que nitidamente com a bola no pé tem qualidade. Você conseguia ver durante os 90 minutos do jogo de ontem que o Coutinho, quando ele estava com a bola no pé, ele olhava para o lado e sempre procurava o Thiago Mendes, porque tinha esse toque mais refinado. O Thiago Mendes é um jogadoraço. O Thiago Mendes, ele ficou 4 temporadas no Lyon, atuando em alto nível, como titular, sendo considerado um dos melhores volantes, se não o melhor volante do campeonato francês. Há 2 anos atrás, o Flamengo, que hoje é uma referência em contratação no mercado do futebol brasileiro, ele buscou a contratação do Thiago Mendes logo após sua passagem pelo futebol francês. Só que o Thiago Mendes optou por ir ao Catar por conta da questão financeira. Então por que eu estou falando isso? Porque o Thiago Mendes é um grande jogador. Hoje você não vê um clube financeiramente tão forte como é o Flamengo procurando jogadores pequenos, mas sim grandes, boas contratações. E se o Thiago Mendes foi procurado pelos caras, amigo vascaíno, pode ter certeza que ele é um bom jogador. O grande problema do Thiago Mendes, desde quando pisou no Vasco da Gama, foi a sua questão física. E o Diniz ele sempre fala sobre isso, deixa muito bem claro. Foi um jogador que demorou a entrar num ritmo legal. E eu tenho certeza que ele ainda não está 100%. E acho que fica nítido, né? Ainda está um pouco pesado, precisa correr atrás. Tá assim, tirando tudo de si. Mas pro ano que vem, esse Thiago Mendes, melhor fisicamente, olha, amigo vascaíno, não sei não, tá? Vai precisar contratar? Sem dúvida. Mas o Thiago Mendes, bem fisicamente, tendo o Cão Barros ao lado, eu acho que o Vasco vai estar muito bem servido com 2 bons volantes para começar a temporada de 2026. Então, uma ótima notícia, Thiago Mendes jogando muita bola e o Fernando Diniz rasgando elogios ao atleta. Se liga só. Questão de paciência, no sentido de ser inteligente e não de ficar acelerando o jogo e perder a bola e ficar dando contra-ataque, ou ficar cruzando bola na área com o time descompactado, que aí você não faz o gol e ainda gera contra-ataque, ou pelo menos perde a segunda bola. E foi nesse sentido que o Coutinho argumentou e argumentou bem. E eu também, desde a minha característica, é acelerar, ser agressivo e ser paciente. Sem paciência a gente acaba cometendo muito mais erros do que acertos. Eu repito, o Ryan, a gente foi muito agressivo. Foi agressivo e foi paciente, só que joga com inteligência, ele circulou muito bem a bola de um lado para o outro, conseguiu achar mais espaço entre linhas. Os zagueiros foram muito mais agressivos com a posse também que os volantes. Se você pegar, acho que o Thiago Mendes fez uns 2, 3 passes longos muito bons. Inclusive, eu acho que a jogada do Andrés do Ribeiro começa com uma bola em conversão, acho que uns 60 metros do Thiago Mendes, que foi um jogador que acelerou bastante o ritmo do primeiro e segundo tempo. E que é um jogador que vai entrando cada vez mais em condição de jogo, cada vez mais em forma, um jogador que está mostrando cada vez mais o grande potencial que ele sempre teve. Amigo vascaíno, amiga vascaína, eu tô parando aqui esse vídeo após as palavras do Fernando Diniz para te dar um recado importantíssimo e bem rapidinho, tá? Eu sei que você tá super feliz, super empolgado com a vitória do Vascão ontem contra o Fluminense, a possibilidade desse título que tá mais real do que nunca. E a pergunta que eu já te faço é, você tá com pique? Você já se imaginou o Vasco vencendo esse título? A festa que vai ser o Rio de Janeiro? A loucura que vai ser no Rio de Janeiro? Você tá preparado? Você tá com energia? Ou você tá lento? Tá parado? Você tá com expectativa de botar a camisa do Vasco da Gama bonitona, linda, tirar aquelas fotos para colocar na rede social e sair maneiro nas fotos? Tu acha que isso vai acontecer ou não? Você olha pro espelho, coloca uma camisa do Vasco, fica um negócio meio desconfortável, aquela camisa que você comprou que tava larguinha hoje já tá apertada. E se isso hoje está acontecendo com você, amigo ou amiga, eu preciso que você escute esse recado
agora, tá? Porque tem muito vascaíno aí preocupado com essa situação e tá mudando de vida rápido. Porque descobriu um mecanismo novo chamado ativação termo efervescente de alta absorção, tá? Esse novo método ativa uma queima profunda de gordura mesmo em quem já tentou de tudo. Se você é uma dessas pessoas, fica ligado. Um amigo, inclusive nosso aqui do canal, muito conhecido, usou esse método, o Slim Ferver, com essa tecnologia e eliminou simplesmente 18 quilos em 2 meses. Eu pedi para ele liberar o depoimento, você vai entender por quê. Se liga só. Esse produto aqui, o Slim Ferver, eu perdi 18 quilos em menos de 2 meses. Eu tinha chegado já a 105 quilos. Né? Estou mostrando as imagens para vocês aqui. É de meses atrás. Eu tomei. Me ajudou bastante. Então você que está precisando aí, né, perder alguns quilinhos ali para ter uma qualidade de vida melhor, nada melhor do que o Slim Ferver. Eu tive experiência própria, vocês podem observar, olha só, minha expressão mudou. A gente perde medidas aí de maneira rápida. Quer ter a oportunidade de ter um produto incrível, um pozinho efervescente, só para a gente terminar aqui, você coloca na água, comeu aquela refeição gordurosa, gente, toma, vale muito a pena, realmente é um produto sensacional. Para mim funcionou, eu tenho certeza que vai funcionar para você. E amigo, e o que você viu não é sorte, até porque isso não existe. O Slim Ferver, ele usa a tecnologia ativação termo efervescente, de alta absorção. É nada mais que um processo que ativa a queima de gordura profunda em minutos. Acelera o metabolismo, devolve disposição, mesmo para quem está parado e sem rotina de treinos. Hoje, agora inclusive, está existindo uma promoção para quem é inscrito no canal do Gigante Vasco de 58% de desconto. Mas tem que correr, cara. Só foram liberados aí 50 kits para vocês que são inscritos do canal. E quando acabar, acabou. O preço volta sem aviso. Então, se você tá passando por esse problema de peso, de balança, pô, tá chegando aí final de ano, verão. Cara, a gente espera que o nosso Vasco seja campeão. Novo modelo da Nike, nova camisa pra tu ficar bonitão nelas. Com um corpinho maneiro. Então aproveita agora, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Já começa essa semana e dá uma olhada. Vê o seu corpo reagir de verdade com esse novo método. Garanta antes que esgote. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Vá comemorar o título do nosso Vascão de forma diferente. Em 2 semanas, tenho certeza que você já vai ver alguns resultados bem legais. Então, link na descrição e no comentário fixado. E agora, voltem aí com o vídeo. Amigo vascaíno, então, como você viu aí, né, Fernando Diniz antes falando sobre o Thiago Mendes e logo após esse recadinho rápido aí para vocês. Então não perca tempo, link na descrição e no comentário fixado. Mas vamos embora continuar aqui com este Fala Gigante, porque essa vitória foi muito importante, uma vitória que mexeu com todos nós. Ontem, inclusive, o Bruno Guimarães, jogador que não é cria do Vasco, é cria do Atlético Paranaense, mas é muito vascaíno, postou na imagem, né, na publicação do Robert Renan, uma frase, vamos, né, comemorando a vitória do nosso Vascão. Bruno Guimarães, que é muito torcedor do Vasco da Gama, isso é algo nítido. Inclusive, ele mesmo postou essa imagem aí recentemente, comemorando um de seus aniversários com o tema do Vasco da Gama. Então é um jogador, amigo, que hoje brilha na Premier League, que é a principal liga do futebol mundial, mas que já, breve, vai estar aqui no Rio de Janeiro. Ele sempre deixou isso muito bem claro, que o seu maior sonho, o sonho de toda a sua família, é vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. E assim como o Bruno, o Douglas Luiz também publicou nas redes sociais, animado, feliz com a vitória do Vasco da Gama. Então, amigo, não vai demorar muito tempo pra gente ver uma dupla de volantes. A gente hoje tá feliz com Thiago Mendes e Cauã Barros. Se prepare, cara, porque pode parecer insanidade, pode parecer loucura, mas já a dupla de volantes do Vasco vai ser Bruno Guimarães e Douglas Luiz, porque são 2 atletas que a todo momento que podem eles falam sobre esse desejo de voltar ao Vasco da Gama. É uma paixão que esses 2 caras têm pelo Vasco, que é completamente fora do normal. E já, breve, esses 2 estarão aqui no Rio de Janeiro. Já pensou Douglas Luiz e Bruno Guimarães formando uma dupla de volantes, amigo? Aí é coisa pra maluco, né? Porque definitivamente são 2 dos melhores volantes do futebol mundial. E falando, né, em grandes jogadores, ontem
Um jogador que impactou muito, principalmente o setor ofensivo do Vasco, foi o Andrés Gomes. O Andrés Gomes hoje é o líder em assistências com 6 entre todos os jogadores do Vasco da Gama desde o momento que ele pisou no Rio de Janeiro. O Andrés Gomes, ele é um jogador que vem contribuindo muito. Um atleta que ontem talvez teve o seu maior jogo, né? O jogo de maior destaque desde que vestiu a camisa do Vasco da Gama. Um atleta que teve um papel muito importante no setor ofensivo. Um jogador que deu assistência para o gol de Pablo Verratti, participou da jogada do primeiro gol do Ryan. Foi um cruzamento do Andrés Gomes para o Nuno Moreira e ele deixa a bola passar e sobra para o Ryan. Um jogador de 22 anos de idade que chegou, ao meu ver, até um pouco desacreditado e hoje é um nome que é fundamental. Muito, e tem que falar sobre isso, põe na conta do Admar Lopes, tá? Diretor executivo português que também virou a chave de contratações dentro do Vasco da Gama. O Vasco que tinha um perfil completamente errado de contratações e o Admar Lopes mudou tudo ali internamente e hoje o Vasco da Gama é uma equipe que acertou, cara. Acertou no Andrés Gomes, acertou no Carlos Cuesta e a gente espera que continue acertando. O Andrés Gomes que gradativamente foi ganhando seu espaço, não chegou sendo titular absoluto do Vasco da Gama, mas hoje se firmou no time. E vou te falar, para tirar o Andrés Gomes vai ser difícil. E falo mais, o Andrés Gomes está no Vasco por empréstimo. É só até o meio do ano que vem. Mas com essa bola, alô Vasco da Gama, alô Pedrinho, alô Admar Lopes, é para comprar. Tem aí uma obrigação de compra por metas, no valor de 25 milhões de reais por 60% dos seus direitos econômicos e para quem pagou 12 milhões por Lloyd Augusto, amigo, 25 milhões por Andrés Gomes tá de graça. Jogadoraço que o Vasco da Gama hoje tem dentro do seu elenco. E a chegada do Andrés Gomes, ela surpreende. Por quê? Porque a chegada dele teve um papel fundamental de um jogador que trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense, cara. Foi o John Arias, John Arias foi peça fundamental para Andrés Gomes chegar ao Vasco. Teve até ligação acontecendo. E ontem, o Fernando Diniz deixou isso muito bem claro na entrevista coletiva. Se liga só. Acho que o Andrés, ele cai naquela questão um pouco parecido com o Ryan, com os jogadores mais jovens. Dá para vocês ver claramente que é um jogador talentoso, que estava na França praticamente sem jogar, sem minutagem nenhuma. Era um jogador que a gente conhecia pouco. Inclusive, o vídeo dele é muito pior do que ele é quando foi contratar. A gente precisava de um jogador de velocidade e quando traz os melhores lances assim, fala, pô, jogador. Mas a gente acabou trazendo um jogador porque tinha o time, ele é da mesma cidade do Arias. Então, o processo de contratação do Vasco, na janela, acho que a gente foi bastante assertivo nessa janela do meio do ano. A gente não foi apressado, foi igual o time, o Coutinho falou com o time, a gente não teve pressa, a gente foi agressivo, mas não foi apressado. E para contratar jogador é difícil se acertar em contratação. E os colombianos, de maneira específica, quem me ajudou muito foi o John Arias, porque tanto um como o outro o Arias conhece bem, e o Andrés especificamente é da mesma cidade do Arias. E quando eu liguei para o Arias, ele me deu as informações que eu precisava para poder ser favorável à vinda do Andrés, porque o Admar trouxe o nome, eu e o Felipe a gente avaliou, a gente precisava de um jogador de velocidade, com as características dele, e essa característica de 1 para 1, por exemplo, eu acabei tendo mais segurança falando com o Arias do que pelo vídeo, porque no vídeo os times jogavam muito em transição, ele pegava muita bola de espaço. Então essa característica principal que está mais chamando a atenção no momento dele no Vasco foi uma característica que o Arias, que me falou, não, ele é um jogador assim, eu acho que ele vai crescer muito, é um muito bom menino e tem muito potencial. Então a gente está muito feliz com ele. Eu acho que o Andrés também é outro jogador que está se reconhecendo o próprio talento. E acho que tem tudo também para brilhar no futuro. A gente já está brilhando, mas brilhar ainda mais nessa temporada, terminar bem e a outra temporada ter um brilho ainda maior. Amigo, como você viu aí, né, de fato, John Arias tendo um papel fundamental na chegada de Andrés Gomes ao Vasco, então, nitidamente, se o Diniz ligou para o John Arias para perguntar sobre o Andrés Gomes, se o John Arias foi peça fundamental para a chegada do Andrés Gomes ao Vasco, e se ontem o Andrés Gomes foi o cara da partida, decidindo o jogo, o John Arias teve papel fundamental para a derrota do Fluminense, ponto, é o básico, tá escrito, tá aí para todo mundo ver. E que legal, né, cara? Que bom que
o Diniz mantém esse relacionamento com o Arias, nitidamente um relacionamento bem forte, porque para um técnico ligar assim para um ex-jogador pedindo referência, porque há um relacionamento. E que bom que hoje o Vasco tem esse colombiano aí dentro do elenco. Então, alô até para você, né, Arias? O Diniz ligou no meio do ano pedindo para você referência do Andrés Gomes. Você deu referências super positivas. Hoje, o que mais se vê na mídia é Arias ligado ao Palmeiras, ao Flamengo, ao Fluminense. Alô, Diniz. Liga pro Arias e fala para ele vir pro Vasco. Arias, tu tem o Cuesta aqui, tu tem o Andrés Gomes aqui, tu tem o Diniz aqui, só teus parceiros. Vem pro Vasco, pô. Rio de Janeiro, tá acostumado. Vai pra São Paulo não. Vem pro Vasco. Imagina o John Arias no Vasco da Gama, que loucura seria. Alô, Diniz, faz esse papel. O Vascão campeão da Copa do Brasil, Libertadores do ano que vem. Era só um John Arias no setor ofensivo do nosso Vascão, né? Pô, se há relação, por que não? Imagina, essa é a loucura. Já pensou? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo do canal. Já já eu tô de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. Como eu sempre falo aqui no canal, saudações. Vascaíno!